Com celestiais adornos, espera o teu Senhor, vestida de justiça e do divino amor. Dileta este Cristo que a vida te dou, a fim de resgatar-te, seu sangue derramou. É grande tua glória, ó rosa de Saron. Consagra-te a Cristo de todo o coração. Em breve no seu reino gloriosa entrarás, e a face do esposo do céu contemplarás. Aleluia, irmãos, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês no mundo inteiro. Esse é meu desejo, de todos vocês serem abençoados, meu Deus. Tem misericórdia. Hoje, irmãos, a gente vai apresentar uma coisa muito importante que muitos perguntam ainda, né? Eu havia pregado ontem sobre Adão e Eva, né? Que por causa do pecado deles, nós estamos pagando um preço. Então houve perguntas, né, irmãos, a respeito da morte de Adão e Eva, né? Aí você deve entender, irmãos, que quando Deus falou com Adão e Eva, né? Eu aqui estou voltando só para você entender melhor, porque muitos ainda ficaram em dúvida, né? Talvez eu pulei alguma coisa da pregação e esqueci de falar para vocês, né? Eu tenho falado em outras pregações, mas poucos, né, irmãos, às vezes assistem. Só poucos assistem, né? E muitos ainda ficam sem assistir. Aí perguntam, né? E a gente tem que responder, né, irmãos? Então Deus falou, né, que se Adão comesse daquele fruto proibido, né, do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Então, meus irmãos, muita gente perguntou como foi essa morte. Veja bem, Deus fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, né? Então o homem, irmãos, quando Deus criou, e criou também a mulher, eles eram espirituais, vejam bem. Eles não tinham esse corpo, irmãos, que nós temos hoje, corpo carnal. Eles não tinham. Então por que eles morreram, irmãos? Quando Deus falou que se eles comessem
daquele fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E eles morreram, irmãos. De que forma? Morreram espiritualmente. E aí, irmãos, entrou a carne. E a carne também é morte. Ou seja, se eles não tivessem comido do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, irmãos, eles não teriam morrido. Só que nós, irmãos, também não estaríamos aqui. Nenhum de nós. Por quê? Porque Adão e Eva, irmãos, eles foram feitos em espírito e em verdade. Não haviam neles engano, mentiras, coisas erradas, desobediência, não haviam. Ocorre, irmãos, que Satanás engana a humanidade até hoje. Tanto na política, como em qualquer lugar que você observar, Satanás está enganando as pessoas. Você está entendendo, irmãos? E aí, irmãos, Satanás entrou naquela serpente e disse para Eva que comesse, que ali ela ia compreender muitas coisas igual a Deus. Aí ela foi e comeu, irmãos, e ela já ficou nua, né? A nudez, o que aconteceu? Ela tinha um corpo espiritual vestido com as vestes santas, né? Gloriosas. E aí ela perdeu essas vestes santas gloriosas e aí houve a nudez. Do momento que ela pecou, né? Aí ela deixou de ter um corpo espiritual por causa da morte espiritual. Ela morreu espiritualmente. Depois ela ofereceu para Adão, Adão também comeu. E aí os dois ficaram nus, perderam as vestimentas sagradas, perderam as vestimentas santas, perderam as vestimentas gloriosas, perderam as vestimentas espirituais, ou seja, morreram os dois espiritualmente, ou seja, eles tinham a imagem de Deus e a semelhança de Deus, em espírito e em verdade, os dois tinham. Aí no momento do pecado, eles morreram espiritualmente e perderam até as vestes. Você entendeu, irmão? Perderam as vestes, perderam também as visões espirituais que eles tinham, perderam tudo que se refere à vida espiritual, irmão. Eles perderam tudo, morreram. Aí, irmão, entrou esse corpo carnal também de morte, por causa do pecado. Ou seja, se eles não tivessem pecado, irmão, não haveria morte. Você entendeu? Porque está lá escrito no livro de Romanos, capítulo 3, se não me falha a memória, irmão, porque é muita coisa na Bíblia e a gente às vezes esquece, né? Mas está lá em Romanos 3, 23, dê uma olhada lá que você vai achar. Porque todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que somos nós. Todos pecaram, por causa de Adão e Eva, todos pecaram, toda a humanidade pecou. Por quê? Porque nós trazemos o sangue, irmão, de Adão e Eva nas nossas veias. Você entendeu? Aí nós somos descendentes de Adão e Eva por causa do pecado deles. Aí o pecado entrou também na humanidade carnal. Entrou na carne, irmãos. O sangue deles, nós pertencemos ao sangue de Adão e Eva. Os dois pecaram. Aí nasceu e está nascendo e ainda vai nascer muitos para a morte. A gente já nasce para a morte carnal. Agora, com relação a outra morte, irmãos, veja bem, aí Jesus desceu do céu para resgatar as nossas almas que estavam perdidas por causa do pecado deles. Aí Jesus veio pregando este evangelho para a gente aceitar ele, se firmar nos caminhos dele, para que a gente volte
para sermos restituídos. Você está entendendo? Então, meus irmãos, nós temos que voltar para a vida espiritual e para a salvação através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há salvação, irmão. Então nós temos que voltar para a vida espiritual, mas de Jesus Cristo, porque Ele é que é bom, irmãos. Não há maldade nele. Ele é tudo de bom, Ele é cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de tudo de bom. Jesus é cheio de todas as coisas boas. Ninguém pode se comparar com Jesus, irmão. É impossível alguém se comparar com Jesus. A gente imita Ele, mas não como Deus, porque Jesus é Deus. Ele é Deus Filho. Porque você sabe que a palavra Deus envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Inclusive, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa de Deus, é que vai haver a eternidade. Veja bem, a eternidade é com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus também. Ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então já houve o tempo do Pai, correto? Estamos no tempo do Filho, que é Jesus Cristo, e vamos para o tempo do Espírito Santo, que é a vida eterna. Aí não há mais nada que se possa fazer. Agora, quem for salvo será salvo eternamente. E quem for condenado, irmão, será condenado eternamente. Porque esse é o último tempo de Deus. É o tempo do Espírito Santo de Deus. É o tempo dele. Por enquanto, que vai chegar, né? O tempo dele que vai chegar. Mas por enquanto nós estamos no tempo do Filho. E o tempo do Pai foi o tempo dos profetas, irmãos. É isso que eu quero que você entenda, para que você possa observar as coisas de Deus como são perfeitas, né? Houve o tempo do Pai? Houve. Qual foi o tempo do Pai? A lei. Que lei? Dente por dente, olho por olho. Houve o tempo do Pai. Dente por dente, olho por olho. No tempo do Filho, agora é só amor, irmão. Se você não viveu o amor, e se você quiser viver pela lei ainda, aí você terá a ira de Deus sobre você. A Bíblia diz que quem não receber Jesus Cristo, que é o amor, Jesus Cristo é o amor, irmãos. É a misericórdia, é o perdão. É tudo de bom, Jesus Cristo. Então, se nós não recebermos Ele, nós vamos permanecer na ira de Deus sobre nós. E você sabe que a ira de Deus, irmão, não é brincadeira. Ela vem mesmo derrubando tudo, quebrando tudo. A lei. Quem vive pela lei, irmão, não, as coisas não são tão boas, não. Você está entendendo? Quem vive pela lei, vive sobre a ira de Deus. Aí na ira de Deus, irmão, o que acontece? Aí vem dente por dente, olho por olho. A ira de Deus, dente por dente, olho por olho. Agora, se você viver pela nova era, que nós estamos na nova era de Cristo Jesus. Primeiro foi do Pai, nós estamos na era agora do Filho, e vai vir a eterna, que é a do Espírito Santo de Deus. A era do Espírito Santo de Deus vai vir, por último, agora é eterno, agora não tem mais limite. É ilimitado. O poder do Espírito Santo de Deus é ilimitado, ou seja, não vai haver mais outra era, é a era eterna, não tem mais outra era, é a eterna, é a do Espírito Santo de Deus, veja bem, mas é Deus no negócio. Você teve na lei? Teve, dente por dente, olho por olho. Você agia fazendo vingança daquilo que alguém pode ter pecado e você agiu contra a graça. Você agiu na lei. E a lei é dente por dente, olho por olho. Aquela lei mosaica.
Você está entendendo? Aí, meu irmão, eu estou explicando bem explicadinho essas coisas para vocês, porque tem muita gente, irmão, que ouve e muitas vezes não entende. Eu estou explicando assim, nos mínimos detalhes, para que você entenda e encaixe as coisas de Deus no teu coração, para que você venha a servir a Deus, irmão, na beleza da sua santidade. Por quê? Porque nós só podemos servir a Deus, irmãos, o Deus verdadeiro. Eu não estou falando do Deus falso, que é Satanás. Satanás também é um Deus. Só que ele é o Deus do mal. E o Deus verdadeiro é o Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, é o Deus do bem, na pessoa de Cristo Jesus. Então, irmão, se você viver pela lei, você vai continuar na ira, dente por dente, olho por olho. Mas se você viver pela graça, aí, irmãos, você tem que perdoar o teu irmão. Você tem que perdoar. Aí você diz, mas por que eu tenho que perdoar? Porque lá, com Deus, quando você morrer, primeira coisa que Deus vai perguntar de você, por que você não perdoou o teu irmão? Ah, não perdoei por isso, por aquilo. Pois eu também, Deus vai dizer para você, pois eu também não vou te perdoar por isso, porque todos nós somos pecadores, irmãos. E nem todos vivem pela graça. Se você viver pela lei, você será também julgado pela lei. Você não vive pela lei, condenando as pessoas, fazendo mal às pessoas, derrubando as pessoas, criticando as pessoas. Quando chega a hora da sua morte, aí você será julgado dessa mesma forma, irmãos. Dessa mesma forma, você também será julgado. Você não julgou o teu irmão dessa maneira, para matar, para fazer isso, para fazer aquilo, para desonrar, para acabar com aquela pessoa. Aí você vai ser julgado dessa mesma forma, meu irmão. Você será julgado dessa mesma forma. Se você olhar lá em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer assim, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Veja bem, preste bastante atenção. Mateus 5, de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando? No juízo de Deus. Que Deus vai olhar lá que você prestou misericórdia ao teu irmão, ou seja, você perdoou, você não condenou, você não tratou de formas sanguinárias, você não tratou ele dessa forma, você acabou perdoando. Aí a Bíblia diz que quando nós perdoamos aqui na terra, aí lá no céu, nós somos perdoados, nós seremos perdoados. Que dia? O dia da tua morte. Você sabe que não tem quem escape dessa morte. O homem coloca na cabeça que vai durar 120 anos, quando chega em 120, ele quer ir para os 140 e não chega, meu irmão. Não chega. Quantas pessoas tem vivas hoje com 100 anos? Você conta nos dedos. Você entendeu? Aí vai chegar a hora da tua morte. Não tem, meu irmão, como evitar. Não tem como evitar essa morte carnal. Você será morto a qualquer momento. Agora, a palavra do Senhor, irmão, não mente. Quem tem a chave da morte e do inferno é Jesus Cristo. Agora, por que nós temos que obedecer a Ele? Porque na palavra dele diz como é que nós entramos ou entraremos nos céus. Mediante a misericórdia, o amor, a graça. Pela lei ninguém se salva, irmão. Você sabia disso? Porque o único que cumpriu toda a lei foi Jesus Cristo. E a Bíblia diz que se você tropeçar num só mandamento da lei, você é réu de todos. Você entendeu, irmão?
E é por isso que eu estou voltando hoje aqui, porque muitas pessoas não entenderam a mensagem de ontem, né? Mas Adão e Eva, irmãos, morreram em espírito e em verdade. Eles morreram em espírito. Se eles não tivessem comido do fruto proibido, até hoje, irmãos, eles estariam lá, em espírito e em verdade. Nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós. Se eles não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Até hoje eles estariam lá. Até hoje. Aí com o pecado deles, aí foi que a vida espiritual morreu para eles, morreu, o espírito morreu para eles, aí nasceu a morte, que é a carne. A carne já traz o poder da morte, do pecado deles. Então é por isso que todos nós, irmãos, vamos morrer na carne. Aí Jesus desceu do céu para resgatar, para restituir aquilo que nós perdemos lá no Jardim do Éden, que foi a vida espiritual. Então nós seremos resgatados mediante a confiança em Cristo Jesus, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. E nós temos que manter essa fé, irmãos. Doa quem doer, né? Eu tenho pregado o evangelho, irmão, eu não gosto de comentar, mas o Satanás veio em cima de mim várias vezes. Por quê? Porque é o poder de Deus, irmãos, é quem manda. Outro detalhe, irmãos, outro detalhe que eu quero falar para vocês. Por isso que vocês têm que ter a fé, irmãos, dentro de vocês, e não pode negar essa fé. Sabe por quê? Porque quem tem a chave da morte e do inferno é Jesus Cristo. E se nós estamos servindo a Ele, irmãos, é Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida de nós. Agora, quando Ele quer levar, irmãos, aí, meu irmão, não tem como você se defender. Quando Jesus quer levar, para levar você para o céu, para onde está Ele, aí a Bíblia diz que Jesus Cristo autoriza a nossa morte, para a gente ir lá onde está Ele, que é melhor do que aqui, irmão. Lá é tranquilidade para toda a eternidade. Lá é paz para toda a eternidade. Lá é gozo. É vida eterna de alegria para toda a eternidade. Aí, irmãos, Ele autoriza a nossa morte. Mas, se nós formos, irmãos, pregadores da sua palavra, e estivermos pregando aquilo que Ele quer que a gente pregue, porque Ele quer que a gente pregue a verdade, não mentira para ninguém. Então nós pregamos a verdade, irmãos, e é Ele que tem a chave. Aí se alguém se levantar contra um servo de Deus que prega a verdade, aí, meu irmão, o que eu tenho a dizer para você é aquilo que aconteceu com muitos que a Bíblia revela, né? Muitos foram primeiros embora, porque quem tem a chave é Jesus Cristo. E se Ele está precisando de nós por 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos ou mais, aí, meu irmão, é Ele quem tem a chave dessa morte. É Ele quem tem a chave da morte e do inferno. Você entendeu? Então, meu irmão, não pode se levantar contra o homem de Deus. Não pode. Não pode. Porque o final dessas pessoas, irmãos, chega a dar dó de falar. É muito choro, muitos gritos de dores horríveis, por causa que plantaram a maldade, vão colher a maldade. É a mesma coisa da lei. Você vive pela lei? Vive. Então você será julgado pela lei. Você não vive pela lei? É? Então você será julgado pela lei. Está escrito. Se você viver por ela você será julgado. E aí, meu irmão, você não crê no Senhor Jesus, você não crê que Ele é bom, você não crê que Ele é misericordioso, você não crê que Ele é amoroso, você não crê que Ele tem toda a bondade para nos salvar. Aí o que acontece? Aí você vai responder pela lei. Está escrito. Quem vive pela lei será julgado pela lei. Agora, se você viver pela graça e perdoar o teu irmão,
e reconhecer seu erro, reconhecer suas falhas, reconhecer que vai precisar também de salvação, aí você vai e perdoa teu irmão. Você ora a Deus: Senhor, eu vou perdoar meu irmão e que o Senhor tome conta de mim. É assim que a gente faz. Senhor, eu vou perdoar o meu irmão. E agora o Senhor toma conta de mim, Senhor, porque eu não quero ir para o inferno, eu não quero padecer, meu irmão. Oh, meu Deus, eu não quero padecer por aquilo que eu pratiquei. Eu me arrependi, eu não vou fazer mais isso. Aí você pega, perdoa aquela pessoa, solta aquela pessoa, deixa aquela pessoa livre, e você pega, apresenta a Deus: Senhor, agora eu estou em tuas mãos. Para que Deus, irmãos, possa trabalhar na tua vida para poder te salvar. Porque pela lei, irmão, não há salvação. Só pela graça. E para você viver pela graça, você tem que perdoar, você tem que amar. Você não pode aborrecer ninguém. Você não pode ter ira de ninguém. Porque do mesmo jeito que você tem ira, você também receberá essa ira quando você morrer. Aí você quer salvação? Então faça o que eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo. Faça o bem, nunca faça o mal a ninguém, porque você vai responder por isso. Você vai pagar por isso. Agora, se Deus tiver plano na tua vida de salvação, você vai ter que pagar por aqui ainda, nesse mundo que nós estamos vivendo. Você vai pagar por tudo que você praticou, por tudo que você fez. Você vai pagar. Você está entendendo? Se Deus tiver plano de salvação na tua alma. Agora, se Deus não tiver plano na salvação da tua alma, porque você não quer, você rejeita, você não aceita de forma nenhuma, você critica, você odeia, aí, meu irmão, lá é pior, depois da morte, porque lá é eterno. Aqui é passageiro. Se você sofrer aqui, é passageiro, mas lá é eternamente, você vai para o sofrimento. E que sofrimento é esse? É da carne? É não. A carne não sofre nada, irmão, porque a carne é um produto de morte que nós carregamos. Mas quem vai pagar? É a nossa vida, é a nossa alma que está dentro de nós. É a nossa alma que sente dor. Se você tem um dedo quebrado, se você tem uma perna quebrada, se você tem alguma coisa danificada no teu corpo, essa dor não é da tua carne, essa dor é da tua alma. Por quê? Porque a tua vida está dentro de você, que é a tua alma. É a vida, é o espírito, é a alma que está dentro de você. É ela que sente essa dor. A carne não sente dor nenhuma. Aí você diz: mas por que, pregador? Mate a carne para ver se ela vai sentir alguma dor. Agora, a alma, você não consegue matar, porque a alma, ela é de Deus, ela tem um caminho direcionado por Jesus Cristo. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18 e 19. A alma, irmãos, ela é eterna, ela não morre. Agora, a alma pode ir para o paraíso, um lugar de tranquilidade, de paz, de amor, tudo de bom. Ela pode ir para o paraíso. E a alma pode ir para o inferno, um lugar de sofrimento. Vai depender, sabe de quê? Se você viver pela graça. A graça perdoa. E a lei não. A lei não perdoa. Então você quer viver pela lei? Aí você sabe que com você vai haver sempre a ira de Deus sobre você. Você nunca vai ter paz. Porque a ira de Deus permanecerá em você enquanto você viver pela lei. É o que está escrito. Eu não vou pregar aqui mentira para ninguém. Prega a verdade de Deus, né? A Bíblia diz que quem vive pela lei vai viver sobre a ira de Deus. E quem vive pela graça vai viver pelo amor de Deus. Você está entendendo? Aí você pergunta: mas como é que eu vou viver pela graça? Como é que eu sei que eu estou vivendo pela graça? Romanos 8, 9. Se alguém não tem um espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Se alguém não tem um espírito de Cristo, esse tal não é dele. É de quem?
É de quem, eu pergunto para você? Só tem dois caminhos na terra, o bem e o mal. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele, então é de quem? Responda para você mesmo. Eu não vou responder não. Responda para você mesmo, só há dois caminhos. A Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É de quem? Se só tem dois lugares na terra, o bem e o mal. Foi o fruto que Adão e Eva comeram. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Só tem esses dois. Aí se você não tem o Espírito de Cristo, quem é que está em você? Nós temos que ter o Espírito de Cristo, irmão, dentro de nós. Por isso que Jesus deixou seu Espírito Santo todos os dias, até a consumação dos séculos, para que a gente aceite Jesus Cristo, porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós, irmão. O Espírito Santo habitando em nós, nós não vamos praticar mal a ninguém. Nós só vamos praticar o bem. A gente vai enxergar só o lado do bem. Você não pode enxergar o lado do mal, porque senão o Espírito de Cristo não está em você. Você entendeu? Era só isso que eu tinha que entregar hoje, irmãos, porque muitos perguntaram a respeito da morte de Adão e Eva. A primeira morte, você sabe que foi espiritual, né? Adão e Eva morreram espiritualmente. Por quê? Porque eles eram segundo a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Deus fez os dois segundo a sua imagem e a sua semelhança. Deus não fez o homem na carne e a mulher na carne não, irmão. Entenda isso. Deus não fez o homem na carne e nem a mulher na carne. Deus fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Aí Deus tem corpo carnal? Não tem, irmão. Era espiritual. Nós éramos espirituais. Quando eles pecaram, que comeram do fruto proibido, aí, irmãos, entrou esse corpo de carne. Entrou esse corpo de carne, irmãos. Aí é por isso que ele diz, ó, se vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. E eles morreram. Morreram de que forma? Imediatamente. Morreram espiritualmente, irmão. Eles deixaram de ter. Eles deixaram de ter o que Deus tem. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí eles perderam, irmãos. Perderam o quê? Perderam a imagem de Deus e a semelhança. Por quê? Porque a semelhança de Deus, irmãos, Deus não peca, Deus é santo. Então eles perderam a santidade, eles tinham santidade, mas com o pecado eles passaram a ter a morte, porque a morte, irmão, simboliza pecado. Quando você peca, você vai se aproximando da sepultura, irmão. Lá o pecado deles foram espirituais, eles morreram espiritualmente, porque eles eram parecidos com Deus. Eles eram parecidos com Deus, Adão e Eva. Tanto na imagem como na semelhança. Quando eles pecaram, aí o corpo deles mudou para a carne, para a morte. A carne simboliza morte. Então a carne, irmãos, ela pode durar 100 anos, 120, um dia ela vai morrer. Um dia ela se acaba. Mas aí Jesus veio do céu para resgatar a nossa alma. Porque a nossa alma pecou lá no Jardim do Éden. A nossa alma pecou diante de Deus lá no Jardim do Éden. A nossa alma não era corpo de carne, não era corpo carnal. A nossa alma pecou, irmão, em espírito e em verdade. Ela pecou contra Deus. Aí eles foram mortos espiritualmente, ou seja, eles deixaram de ser parecidos com Deus. Na imagem e na semelhança de Deus, eles deixaram. Por quê? Porque morreram. Aí a morte simboliza pecado. A morte simboliza a carne. Aí, de repentemente, a alma deles foram transformadas num corpo de carne. Aí esse corpo carnal, irmão, carrega também a alma que tinha morrido em espírito e veio habitar na morte. A alma veio habitar no homem, na morte, por causa do pecado deles.
Aí o que aconteceu? Jesus vai e desce dos céus, e aí foi transformado, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, que foi Jesus Cristo. Para quê? Para que nós agora nos arrependemos, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para viver para Ele. Para quê? Para resgate da nossa alma, para sair dessa carne e voltar para os caminhos do Senhor, em espírito e em verdade. Por isso que a nossa alma não pode pecar mais, irmão. Porque se nós tivermos um espírito pecaminoso, de querer pecar, porque nós já somos pecadores por causa da carne. Nossa carne já é pecaminosa. Mas aí Jesus veio para o resgate, ou seja, para obedecer a Ele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está entendendo? Então Jesus Cristo agora é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que segui-lo para que a nossa salvação esteja garantida, irmãos. É isso que Deus quer. Que todo homem se recupere deste grande pecado que aconteceu no Jardim do Éden. Porque, queira ou não queira, irmãos, você olha para você mesmo e vê a alma de Adão e Eva na tua vida. Queira ou não queira. Você diz assim, ah, mas eu sou parecido com Adão. Aí outra pessoa vai e diz, não, eu sou parecido com Eva. É um dos dois, irmão, que você é parecido. Mas o sangue é que nos dá essa verdade clara a nosso respeito, que nós viemos dele, nós somos descendentes dele, e por causa do pecado deles é que nós estamos aqui, e que Jesus é o nosso Salvador. É Ele que veio para nos salvar e nos resgatar desse pecado, que inclui todos os pecados, né? Porque o conhecimento do bem e do mal, irmão, é toda a maldade que há no homem. Então nós seremos isentos deste pecado com a aceitação de Jesus Cristo na nossa vida. Você entendeu, irmão? Então era só isso que eu tinha para hoje. Eu vou aqui colocar mais o hino, né? E eu já dou por encerrado. Glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, aleluia. Vamos ouvir esse hino. Aleluia. Aleluia.